Olá, muito bem-vindo. O texto que vamos refletir hoje vem de Gênesis 3, 9 a 20. Interessantíssimo. Um texto que trata da mitologia, do modo encontrado para contar as nossas origens a partir de Deus, a partir da fé. E aí eu tenho uma proposta interessante. Refletir com você sobre a punição da mulher, sua relação com a nudez e a vida que vem de Deus, da serpente e da mulher. Não saia daí. Vamos lá? Gênesis, então, 3, 9 e 20 faz parte do mais antigo relato da criação, que está em Gênesis 2, 4b, 3, 24, no qual se diz que não havia nenhum arbusto sobre a terra, nem ser humano para cultivá-lo. Deus, então, modela da terra um homem e lhe dá o sopro de vida, planta um jardim no Éden, da costela do homem faz-lhe uma companheira. Eles viviam nus, com a proibição de não comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Até que um dia a serpente engana a mulher, que engana o homem, e ambos comem do fruto proibido. O medo se apodera deles, de todos eles. Todos os três recebem um castigo do Criador e são expulsos do paraíso. Portanto, Gênesis 3, 9 e 20 trata-se do encontro do casal no Jardim do Éden com Deus, que resultou num diálogo de cobrança e de punição imposta à mulher, ao homem, à serpente. E aí vem a pergunta: por que estas punições? Deus é mãe, a mulher é mãe. Estamos diante de um mito, de um modo que o autor bíblico encontrou para explicar a nossa origem a partir do sagrado divino. Nada disso é real, é uma forma mitológica de nos contar essa realidade. No Jardim do Éden, isto é, na infância de nossa vida, haviam duas árvores, a da vida e a do conhecimento. A primeira oferece o fruto da imortalidade, a segunda do conhecimento do bem e do mal. Sabedor de sua condição moral, o ser humano almeja a imortalidade, não quer morrer. Claro, ninguém quer morrer. Exceção, evidentemente, para aqueles que perdem o sentido da vida. Na mitologia, a fonte da vida está nos deuses, os quais não aceitam repassar esse segredo para o ser humano. E isso não é diferente no texto bíblico. Em Gênesis 3:9, o fato de Deus passear pelo jardim demonstra que a vida humana está no paraíso, bem próxima dele. Comer do fruto proibido seria o mesmo que morrer. Adão e Eva, induzidos pela serpente, comem a maçã que não existiu. Maçã, aí a confusão desse texto veio da tradição de São Jerônimo, que tinha que traduzir lá para o acusativo, mal, e traduziu como malum, e malum, né, escrito de uma forma parecida, malum com M, malum com N, é também maçã no latim. Aí o povo associou a maçã, o fruto, com a maçã, e nunca mais isso saiu da nossa cabeça. Mas aí não tem maçã no texto. Interessante, eles comem, mas não conhecem a morte. Trata-se não, portanto, de uma morte física, mas da capacidade do ser humano de libertar-se de Deus, tornando-se capaz de conhecer o bem e o mal, o que eles trariam a morte. Ao ser humano, após comer mitologicamente esse fruto, é conferida a faculdade de decidir pelo bem e pelo mal. Ele terá que pagar com a própria morte a opção feita no paraíso, a de não aceitar sua condição de criatura. A primeira consequência de tudo isso foi a perda do paraíso, e portanto ficou em todos nós a saudade do paraíso perdido. A nudez percebida pelo ser humano a encontrar-se com Deus não tem nada a ver com a vergonha da nudez. O texto nem fala disso. No mundo antigo, os deuses eram representados nus. A nudez, na verdade, coloca o ser humano na condição de fertilidade, de doadores da vida, que somente vem de Deus. Adão e Eva se veem como um Deus diante de um Deus mais poderoso, o Deus Javé, e, portanto,
tem medo deles. E é nisso que está o sentido da nudez no texto bíblico. Gerar a vida é sinal de responsabilidade. Adão, em hebraico, Adam, tirado da terra, e Eva, em hebraico, Revai, a mãe dos viventes, representa o ser humano de forma geral, não são pessoas. Eles nunca existiram como personagem. Já a serpente, um animal astuto, feito por Deus e falador, repete a fala de Deus, faz promessa, mas deixa a responsabilidade para a mulher, assim como somos nós quando não assumimos nossos atos. A serpente no mundo antigo estava relacionada com a vida e o poder. No Egito, o faraó tinha na cabeça uma serpente, sobre a cabeça uma serpente, para representar o seu poder, a vida e sua imortalidade. O poder do faraó passava pela serpente, a imortal. A serpente era símbolo de vida pelo fato dela viver sobre a terra, a grande mãe, e trocar de pele todos os anos. Na mitologia grega, a vara do deus da medicina, Esculápio, possui serpentes enroscadas. Em Israel, a partir de Gênesis, a serpente passou a significar a força do mal e a expressão religiosa, como concorrente de Javé, Deus de Israel. Em Canaã, Israel era conhecido o culto da fertilidade, ligado à serpente e ao touro. O símbolo da serpente estava no próprio templo de Jerusalém. Pelo fato de a mulher ter aceitado o convite da serpente, ela passa a ter dores de parto. Ela se torna fecunda como a serpente, mas dará à luz com dores. Mulher e serpente são desqualificadas na narrativa mítica. Por outro lado, a mulher também, por causa da ação da serpente, torna-se súdita do homem. Ela terá o desejo ver-se ele que o dominará. Veja lá em Gênesis 3,16. Essa é a terrível sentença de punição para a mulher. O homem passa a governar a mulher. O poder de dominar da serpente passa para o homem. Pelo fato de o homem ter aceitado a proposta, ele também recebeu a punição do trabalho exaustivo na terra, que se torna maldita por causa da sua desobediência. O poder da serpente leva o homem a viver de suor e fadigas. A serpente, poder dominador, precisa desse trabalho forçado para sobreviver. O homem se torna pó da terra e morre de tanto trabalhar. O mito explica o sofrimento pelo viés da opressão que o lavrador conhecia. Outro detalhe é a vida na relação entre a serpente, Deus e a mulher. O que pode ser percebida na raiz comum desses nomes. Serpente em aramaico é Jivai, deriva da raiz Joé, viver ou fazer viver. O nome de Deus, Javé, Deus da vida, que se dá a conhecer. Da mesma raiz é Revai, Eva, a mãe dos viventes. Percebeu a relação intrínseca entre a mulher, Javé e a serpente? Todos geradores da vida. Agora, quando o homem domina a mulher, ele domina simbolicamente Deus. Triste relação que ainda precisa ser mudada para manter a vida em igualdade, apesar da serpente, dos misóginos, dos machistas. E mudar essa nossa realidade é um grande desafio, porque Deus é mãe, a mulher é mãe, Maria é mãe da igreja. Gostou? Então compartilhe. E se você quiser saber mais sobre Gênesis e os mitos de origem, não deixe de ler esse nosso livro, As Mais Belas e Eternas Histórias de Nossas Origens, em Gênesis 1 a 11, Mitos e Contramitos. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.